Olá, gente. Boa tarde. Aê! Primeira edição. Uh! Vai começando, gente, a edição de um novo podcast para a podosfera brasileira. Meu nome é Pamela. Ao meu lado está a Patrícia. Dá um oi, Pati. Olá, bem aqui do ladinho. Um ladinho a quilômetros de distância, mas tudo bem. Isso. Gente, a gente está começando o podcast Língua do P. Assim, um podcast com uma proposta muito diferente do que já tem por aí, não. É porque a gente quis dar nossas opiniões, né? Sei É. lá, dando um contraponto diferente do que as pessoas falam. Muitas vezes com ideias parecidas, outras vezes não. É um Uhum. podcast mais com coisas que nos interessam, né? Com coisas do dia a dia, da nossa vida, ou coisas que a gente vê na internet, vê as pessoas discutindo. E queremos trazer essa discussão para o meio podosférico também e ter gente para conversar com a gente e discutir também. Beleza. Você vai começar a se apresentar, dona Pamela? Deixa eu falar um pouquinho de mim, né? Eu sou a Pamela, tenho 24 anos, moro em Magé. Para quem não conhece, Magé é uma cidade do Rio de Janeiro, né? Baixada Fluminense, um lugar pequeno, pacato, nem tanto, mas que tem uma certa relevância histórica e tudo mais. Estudo história, estou me formando para ser professora de história. E é isso, gente. Moro com minha mãe, com nossa cachorrinha. Não tem muita coisa. Fato Conforme for engraçado. aparecendo no podcast, a gente conta mais sobre a nossa vida. Mas por enquanto, Fala um fato basicamente é isso. engraçado. É um fato engraçado. É, porque deixa as pessoas curiosas, assim. Deixa eu pensar. Já fiquei pelada na rua. Isso aí é uma coisa extremamente gritante. Gritante, né? Isso aí é até criminoso. Não Mas sei nem calma, como gente, eu não fiquei descrever. totalmente pelada na rua. Um dia eu explico essa história. Detalhes por vir. É. Então, pessoal, é isso aí. A Pamela já introduziu um pouco da nossa proposta. Eu sou a Patrícia, eu moro em São Francisco, na Califórnia, mas eu sou nascida e criada no Rio, e mais especificadamente em São João de Meriti, né? Especificamente. É? Ok, estou esquecendo tudo. Tá esquecendo português, gente. A pessoa Mas tá pior que é mesmo. gringa, esquece português. Pior que é mesmo. Eu sempre falei das pessoas que estão esquecendo português. Sabe aquelas pessoas que começam a falar com sotaque americano? Eu detesto isso. E você já tá ficando assim, Patrícia. Mas estou ficando assim, é nojento, mas, gente, desculpa, não é porque eu quero. Eu tenho 20 e alguns anos, já sou um pouco mais velha que a Pamela, e sou professora de matemática de formação, mas agora eu estou mudando minha profissão, trabalho com software. E Pessoa o quê? Vai trabalhar no Vale do Silício, né, gente? Google, Amazon, é assim, né? A pessoa sai do espero, São né? João pro mundo. Estou esperando a proposta do Google. Vamos ver. É, fato engraçado, ou sei lá, que eu acho interessante sobre mim, é que eu já tive um macaco como pet. Que é uma coisa bizarra, eu sei que tem leis contra isso, Amiguinho do mas latino. não era o... Twelves. Cara, tô tentando lembrar o nome dele, é um nome muito maneiro, Twelves, Twelve. cara. Não era nada disso, era Zé, o nome do macaco. Mas aí eu posso contar a história um dia que a gente vai contando sobre pets, alguma coisa aí. E não é pets, amiga, são animais de estimação. Pets é dos Estados Unidos. Então você avisa aí pros donos dessas lojas aí que bota pet shop, pet não sei o quê. Mas eu acho tudo escroto, gente. Pelo amor de Também Deus. Se a gente tem palavras para falar isso em português, pra que a gente vai americanizar o negócio, cara? é, meio, é, é, é difícil, é. É a Eu já mesma trabalhei no... coisa. Networking. Não. Gente, a gente tem Conhecer palavra em gente. português para falar isso. Conhecer pessoas, fazer contatos. Ninguém aqui Job. fala, ninguém usa expressões em português aqui, tipo, vamos lá conhecer Uma pessoas. social. É. Ai, gente, Enfim, mas enfim. Então, Patrícia, vamos começar com o quê? As notícias da semana? Notícia da semana? Não, peraí, gente, para tudo. Nossas redes apresentação. sociais, Isso. né? Nosso Facebook, e-mail, Twitter, Instagram, Língua do P. Nosso e-mail é a língua do P
com PE no final, gente, @gmail.com. Vai ficar tudo aí na descrição do vídeo, para quem marcas, né, quiser nos patrocinar, estamos aí. A gente está se vendendo pro capital mesmo, embora minha linha seja de esquerda, mas a gente precisa de monies e business. E Facebook, Twitter, Instagram, gente, Língua do P, acessem lá. A gente vai tirar umas fotinhas, né, de quando a gente estiver gravando e tudo mais, para entrar em contato, quiser mandar direct, enfim, estamos aí. Beleza. Se você quiser entrar em contato, fale com a gente. Se você quiser ser um convidado, se você quer que a gente convide alguém, a gente não tem ainda nenhum networking, já estou usando o inglês, que eu falei que não ia usar. Mas quando a gente tiver, a gente pode convidar alguém. Pode convidar nossos amigos dão bons assuntos. Claro. E a notícia da semana, Pamela? Então, gente, a notícia da semana, a manchete está no Globo, no G1, Globo, né? Então, a manchete é a seguinte: Suzane von Richthofen deixa a prisão para saída temporária no Dia dos Pais. Para os mais novos, gente, que não lembram, a Suzane, ela se tornou o nosso caso CSI brasileiro, né? Aí, Né? Patrícia de... foi um dos mais famosos, que foi noticiados na época, né? Para quem é mais novo, acho que não se lembra do crime, mas deu uma repercussão no Jornal Nacional e tudo mais, né? Com a brutalidade que os pais dela foram mortos por ela, né? Que ela foi uma das pessoas que planejou o crime dos próprios pais, assassinato da mãe e do pai, para poder ficar com a herança deles, junto com o namorado, né? Você percebe também que era até não querendo ser, não sendo preconceituosa, mas assim, já sendo um pouco. Você vê que von Richthofen, você vê que é um sobrenome de fora, né? Uma família com dinheiro. Sim. Então, assim, ela tinha interesse na herança e teve esse plano de vou matar meus pais e ficar com a herança, né? Olha só, pelo amor de Deus. Isso na época deu uma repercussão, né? De que ela, menina assim, da classe rica mesmo, cara de boazinha e tal. E quando você vê, a menina planejou o assassinato dos próprios pais e ela foi condenada a 39 anos. Então, e por que a gente escolhemos essa notícia, né? Porque chega até a ser um trocadilho, né? Ela mata o pai e vai sair temporariamente no Dia dos Pais, né? Mas aí que fica uma questão que eu fiquei pensando muito, assim, poxa, esse crime, gente, já deve ter acontecido há mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos não, uns 10 anos já, porque eu lembro que eu era criança quando aconteceu isso, assim, novinha. É verdade, foi em 2002, acabei de ver aqui. Então, já tem mais de 10 anos que ela tá presa, né, em regime fechado e tudo mais, né? E aí que entra uma questão. Será que o nosso sistema prisional do Brasil, né? Será que não? Eu já afirmo, é para punir, né? Ao invés de regenerar. Será que... Porque muitas pessoas, quando falam da Suzane, falam que ela tem que ficar apodrecendo na prisão. Mas se o objetivo, né, da gente criar cadeias, né, é no intuito de regenerar essa pessoa para que ela possa voltar um dia em sociedade, privar ela, né, dos benefícios de poder ter uma saída temporária e tal, se ela tá tendo um bom comportamento, isso não é punitivo ao invés de reeducar essa pessoa? Eu acho que a questão, assim, é até que ponto, tipo, já tá lá 10 anos. É difícil estar nesse papel de dar uma opinião sobre isso, porque não existe verdade, né? Existe um consenso, mas aí, enfim, quantas pessoas estão opinando? Na verdade, são 2 pessoas só, então, eu e Pamela. Uhum. Até que ponto, tipo, vai ficar lá apodrecendo na cadeia. Acho que tem muita gente que compartilha disso, porque, poxa, foi um crime, assim, foi um crime sangue frio. Eu tô lendo aqui para relembrar, foi cometido de marreta, na verdade. Foram os irmãos Cravinhos. Ela abriu o portão para os caras entrarem lá. Eram 2 irmãos, né? E ela era namorada de 2 irmãos na época. E, enfim, para executar os próprios pais, uma retada na cabeça, cara. Então, assim, mas até quando, né, essa pessoa fica lá, tipo, você fez isso, então você tem que ficar aqui comendo comida estragada. Enfim, sabe, botar essa pessoa num local, assim, péssimo de sobrevivência porque ela fez isso nessa vida. Sim. Mas, enfim, é uma coisa difícil de opinar. E, assim, não posso deixar de citar, né? É uma questão até de burrice, cara. A menina tinha uma vida boa. Cara, ela vai ter, sabe, esse plano. Cara, o que ela tava pensando na cabeça? Tipo, vou matar meu pai, vou ter uma vida legal e cheia de dinheiro. Só que ela já tinha, né? Você já tem dinheiro. Tipo,
tem tantas coisas até chegar nesse ponto, é muita falta mesmo é muita inconsequência, né? Chega até a pensar, será que era normal a cabeça dela? Não sei, sei lá. E diz aqui na notícia que ela foi recebida pelo namorado, né? Tipo assim, ela tem contato com pessoas aqui fora. Pô, até nos Estados Unidos, né, tem essa questão. Não tô dizendo que talvez seja o caso dela. Talvez seja, né? Que quando, né, tem pessoas que cometem serial killer, né? E cometem esses crimes, tipo, tem um fã-clube, tem pessoas que se viram apaixonadas pelos caras, né? Sim, sim. Tem Eu vi aquele. até uma reportagem. Tem até o caso lá daquele cara que matou a atriz. Ele tinha uma seita, esqueci o nome dele agora, mas ele é muito conhecido aí. O Charles Manson. Eu ouvi falar, mas não lembrava que ele... Que ele tinha várias mulheres mandavam cartas pra ele dizendo que eram apaixonadas por ele e tal. E o cara matou uma mulher grávida com um bebê, né? Tipo assim, pessoa, ele, né, era do lado da seita. Eu não vou lembrar muito bem agora o caso de Charles Manson, mas eu sei que é uma parada bem Sim. sinistra. E tem essa apelo social, né? Esse tipo de crimes, esses crimes muito bárbaros. Você falou uma coisa interessante agora, porque tem uma série na Netflix, que eu não vou lembrar agora o nome, que fala sobre um cara que ele tinha coisas canibais. Ele era famoso também, é tipo um dos caras Hannibal. que mais matou. Não sei. Mas ele era um cara famoso por ser matador. Sabe quando aquele cara se torna um mais procurado, uma coisa assim? Uhum. E ele matava as pessoas, ele matava, tinha relações sexuais Uhum. e comia. Então, assim, ele depois que ele começou a fazer isso, as mulheres começaram a, tipo, admirar ele, mandar Uhum. cartas. Cara, Tem pela... até aquela série na Netflix também, né, cara? O Mindhunter, que faz um compilado de vários serial killers, né? Que eles vão. Daí que surge o termo, né? Com esse policial e tudo mais. Né? Até fica aí como diquinha, gente. Quem não assistiu Mindhunter, vale a pena. Assim, não é uma série que vai mostrar os crimes, não. Ela acontece pós os crimes, quando os policiais vão lá conversar com esses criminosos. Assim, é uma série de diálogo, mas para quem curte esse tipo de assunto, eu curto bastante, pra ser bem sincera, pode me chamar de estranha louca, mas eu gosto, né? Acho que legal a gente saber até onde vai a mente humana pro nível perversivo, né? Uhum. Da social. Eu acho muito interessante. Fiquei como dica. Mas voltando a falar do caso da Suzane para talvez encaminhar um final, eu acho que fica a reflexão, né, gente? Tipo assim, a gente está tendo agora, né, eleições, né, com presidenciáveis, com vários candidatos aí que apoiam um regime, né, bandido bom é bandido morto, tem que botar na cadeia mesmo. Mas até onde a cadeia serve seu papel de, né, de restaurar essa pessoa para ela voltar para o convívio da sociedade, né? Até que ponto a gente não está formando talvez até mais criminosos, porque o índice da pessoa que vai para a cadeia depois que ela é solta, a índice dela voltar para a criminalidade é muito grande, porque não é um lugar que tá ali para você ser regenerado. Parece que é uma escola para você se tornar mais bandido ainda. Você entra por porte de drogas e sai como um ladrão, latrocínio, assassino e tudo mais. Então, cadê a função social da cadeia, né? Cadê a função social das penitenciárias? E será que a gente será que a gente só tem que punir? Sim, punir quando a pessoa comete errado, mas até onde vai o nível de punição e não se torna tortura e castigo? Isso, e assim, só botando aqui claro que a gente não sabe da verdade, né? A gente, Uhum. na verdade, são apenas devaneios, apenas pontos de vista. Sobre o caso da Suzane, eu não sei o que tem tanta coisa envolvida nesse caso que a gente assim de fora, né, na nossa cabeça isso já passou tanto tempo, já teve tanta coisa brutal que aconteceu depois disso que acaba tomando um lugar desse acontecimento e a gente pode falar assim, legal, pô, deixa a mulher ter a vida normal, mas é fácil para eu dizer isso, entendeu? Mas outras pessoas que talvez estejam próximas dessa família que vão ter sempre essa marca. Imagina crianças que estão nascendo nessa família agora e que você tem que contar para essa criança, ó, seu avô, na verdade, aconteceu uma coisa com ele. O quê? Sabe, um dia a gente vai saber. Aí a criança vai lá no Google e tal. Minha Descobre que a tia tá tia presa, matou meu avô com uma marretada na cabeça. Pô, você não vai querer que essa mulher saia pro Dia dos Pais. Cara, mas aí que tá. Tipo assim, eu Enfim. entendo o lado da família que sofre isso, mas eu acho que até como eu te falei, a gente não pode pegar. Isso é uma questão coletiva, não é só uma questão individual, Claro. né? Uhum. E é tipo assim, gente, a gente não tá fazendo apologia a crime nem nada disso. E nem lemos tanto sobre isso. Foi só uma notícia assim que eu achei curiosa, né? Que ela matou os pais e vai sair pro Dia dos Pais
né, como induto, né? Aí a gente se perguntou. Eu acho que vale muito a pena a gente ouvir outras opiniões, ler um pouco mais sobre o assunto, ler sobre o sistema penitenciário, né? Nós somos o lugar que mais prende, um dos lugares que mais prendem pessoas no mundo. A nossa população carcerária é gigantesca, enquanto outros lugares do mundo estão fechando prisões porque não tem bandido, né? Será que botar na prisão resolve o nosso problema de criminalidade? Né? Eu acho que serve muito mais para a gente refletir. Não estou dizendo que não tem, que é só no Brasil onde acontece as mortes. Acontece tipo de serial killer no mundo todo, né? Isso é uma patologia social psicológica, né? Pessoas que sofrem, que têm, são psicopatas, sociopatas, isso são construções da própria sociedade e vão estar em qualquer lugar, né? Mas até que ponto prender alguém de fato resolve o nosso problema de criminalidade? Esse é um questionamento, você dá a sua opinião. O que você acha sobre isso? Agora... Gente, e outra coisa também, que eu acho muito importante, não baseie sua opinião sobre achismos. Tente, né, ler sobre aquilo, ver o que os especialistas estão dizendo sobre aquilo, porque achar qualquer um acha. A questão é ter embasamento, né? Argumentos, isso vai além de um achismo. Isso é um raciocínio que vem de um pensamento lógico, que vem de uma pesquisa sobre, né? E a nossa sociedade não é feita só sobre achismos. Nossa sociedade é feita de argumentos. A gente, por exemplo, não fez pesquisa nenhuma, mas a gente está aqui só achando. A gente está aqui achando, a gente está aqui questionando coisas, né? Eu acho que questionar é que leva você a querer pesquisar mais sobre. Claro. E é uma coisa saudável também, tipo, botar a cabeça para funcionar nesse sentido, né? No sentido do assunto que está. Todo mundo pode ser um sociólogo, um filósofo, basta você começar a se questionar. Claro. Bom, mudando agora um pouco para a pauta, né, da semana. Tema, isso, dessa coisa para a pauta da semana. Qual é a pauta da semana? Fala. Gente, então, nosso tema na semana é influência das redes sociais nas nossas vidas, ou seja, canais do YouTube, podcasts, Instagrams, né? Qualquer coisa, Como essas mídias sociais, essas redes sociais influenciam nas nossas vidas? Sim. Você tem alguma história, Pamela, que você já ou bem na mente, assim, de alguma coisa que você foi influenciada? Então, eu sou uma pessoa muito influenciada pelas mídias. Já fui mais, sabe? Hoje em dia eu tento me controlar porque não dá pra gente comprar tudo, né? Que a gente vê. Por exemplo, a gente vê muito canais de beleza, muitos Instagrams, né, de beleza e tal, mostrando. Todo dia alguém tá mostrando 5 bases diferentes. Cara, tô dizendo de produtos cosméticos, gente. Tô vendo mais essa pra minha realidade. Mas em relação a tudo. Em relação à comida fitness, em relação a comidas mais gordas, as hamburguerias, em relação à moda, a maquiagem, a produtos de beleza, você tá sendo bombardeado o tempo todo para comprar coisas, né? Você já comprou alguma coisa assim específica porque você viu alguma blogueira, alguma influencer falando para comprar? Já, gente. Maquiagem, então, pincel. Você lembra de alguma coisa, tipo, a base X, né? Olha, lembro de ter comprado batom. Pode falar marcas? Podemos falar marcas, né? Claro. Comprei batons da Candice Berenice. Já comprei pincel da Macrylan. São pincéis bons, gente. São pincéis baratos e bons. Você não precisa, se você não tem dinheiro para comprar uma da MAC, pode comprar um da Macrylan sem problemas. Eles não estão pagando nada pra gente, só pra avisar, tá, gente? Exatamente. Ainda. Porque se quiser pagar, tá, dona. Se quiser pagar, a gente tá aceitando. Agora, é só uma coisa que eu queria falar, até antes de começar a falar do meu caso de influência. É que esse podcast aqui é uma influência das redes sociais. Sim, também. Nós estamos aqui também para influenciar as pessoas. E também é um resultado de influências. Por exemplo, eu acho que eu comecei a ouvir podcast, tipo, ano passado. Eu comecei com um podcast assim, para aprender a falar inglês, na verdade. Porque é uma coisa que não impede você de fazer nada. Você bota o fone de ouvido e vai lavar roupa. Sim. Estudar não, porque é meio difícil estudar e ouvir alguma coisa, mas enfim. Mas você pode estudar um podcast, por exemplo. Você estava usando inglês para aprender, então você estava estudando. Eu tava vendo um podcast do Tim Ferriss, que é um cara que é empreendedor e tal, e era tudo em inglês, e aquilo ali era uma linguagem tão, assim, cotidiana, que me ajudava no meu inglês ficar mais natural, né? E outros podcasts também, como Filho da Grávida, né, que a gente é super fã do Diva Depressão. Da Maíra Medeiros. Sim, a gente adora.
E Wanda, né? Que é O também maravilhoso. milkshake, gente. Eu sou Wanders, tá? Sou uma Wander, gente, porque eles são É, maravilhosos. cara, deixa eu até te contar uma coisa super boba que aconteceu comigo. Eu fui no mercado aqui Hum, e eu tava ouvindo o podcast do Filho da Grávida. uhum. E aí, o caixa do supermercado, não sei por quê, que eu detesto quando as pessoas vêm aqui conversar comigo, porque, assim, meu inglês tá bacana, mas no susto, assim, você fica, pô, cara, por que você tá falando comigo, sabe? Uhum. Aí o caixa do mercado falou assim, o que que você tá ouvindo? Aí eu, putz, e eu sou tão ruim que eu não consegui nem fazer uma mentira, eu poderia falar uma música, né? Eu Né? não, eu falei um podcast. Aí ele, legal, qual? Eu, puta que pariu. Aí eu, cara, como é que eu vou falar isso? Aí eu tentei falar, é brasileiro, é em português, você não vai saber. Aí ele, tenta me explicar. Pô, eu tentei falar Filhos da Grávida de Taubaté em inglês, ficou uma bosta. Eu acho que o cara não entendeu, mas ele falou assim, tá, bacana, acabou o assunto. É. Mas também, né, as coisas aí são um pouco invasivas, né? Desde quando o caixa do supermercado. No Rio de Janeiro isso não acontece, gente. Não sei outros estados. Cara, Aqui no Rio de Janeiro, o cara te atender já é um favor que ele tá te fazendo, gente. Aqui o serviço é horrível. Muito que sal o caixa te perguntar, te dá um bom dia. Ele tá jogando suas coisas e vai embora, filho. Tô fazendo um favor de te atender. ele quis ser, tipo, simpático. Eu mudei de ambiente aqui, talvez vai mudar um pouquinho a luz. Vou pegar uma coisinha e já vou voltar. Sim. Mas tem mais alguma coisa que você lembra que você foi influenciado? Alguma outra mídia? Esses foram canais ou páginas no Instagram que te influenciaram? Cara, canais do YouTube e Instagram. Mas em relação a podcast, né? Esse podcast é o resultado de muitas influências de podcast. Eu já sou uma consumidora de podcast há muitos anos. Eu ouço a podcast já há uns 10 anos. Comecei com o Jovem Nerd, né? O Yazagal, com o Jovem Nerd e com o Matando o Robô Gigante. Tipo, são canais da relíquia da internet, né? E sempre gostei muito dessa mídia e tal. E eu falei assim, poxa, talvez eu possa criar um dia esse tipo de mídia. Porque é uma mídia que eu admito que eu mais consumo é podcast. Porque é uma coisa que eu posso estar trabalhando e ouvindo, posso estar na academia ouvindo, posso estar pegando busão para ir para a faculdade, estou ouvindo. Então é uma mídia que eu consumo muito que, né, me fez querer ter um podcast para poder também influenciar. Mas acho que não só influenciar. Aqui eu acho que pelo menos a minha ideia foi de buscar ter um diálogo com outras pessoas também, de Sim, assuntos que eu gosto, né? Porque sim. tem muito aí que entra, tem muita influência de marketing, né? Que é só Aham. para te fazer comprar e vender sem nenhum contato com aquela pessoa, né, especificamente. Tem muitos casos aí de muitas blogueiras e tal, que ela só entra em contato com o público, né, só para vender um produto, né? Ela Claro. fica ela num canto e o pessoal que acompanha o trabalho dela consome o trabalho dela em outro. E tem outros já que, né, interagem, mas querendo ou não, gente, a gente vive num mundo, né, consumismo, de capitalismo, que te dá realmente dinheiro nessas plataformas são as propagandas, são, Por que né, não, os né? publis. Também. Eu acho que aí entra uma questão muito que em relação ao consumismo, né, cara? Porque te faz muito, você é bombardeado o tempo todo por coisas que você dizem que você precisa ter e que na realidade você não precisa ter. Em caso de beleza, né? Você não precisa, meninas, ter 10 bases. Se você tiver uma, já é o suficiente. Duas já é o suprassumo da Já riqueza. é Não tudo. precisa mais. É. Acabou Eu, essa, aí você pode comprar outra para testar, ou se não você gosta muito dessa, continue nessa. Você não tem verdade. 3 caras para poder ter 5 bases para essa face que você habita. Claro. E Eu você, lembro que. Patrícia? Pois é, eu lembro de influência assim, minha. Na verdade, quando eu morava no Rio, a minha vida era muito mais agitada, porque, primeiramente, gente, eu tinha trabalho e eu estudava. E aí, quando eu Uhum, mudei para os Estados Unidos, eu tive que esperar a questão de visto para poder ter uma rotina normal. E uhum, até hoje eu não tenho uma rotina normal, porque ainda estou procurando emprego, apesar de já ter um visto que me autorize a trabalhar. uhum, Então isso me fez ficar com ócio e entrar muito no YouTube. Então, assim, eu comecei. Aí eu lembrei, cara, quando eu me mudei pra cá, eu fiquei nesse ócio, eu falei assim, o que eu posso assistir e tal. Aí eu lembrei da Camila Coelho, uhum. porque no Brasil eu comecei a assistir a Camila Coelho, mas, cara, eu não curtia muito, apesar de achar lindas as maquiagens, porque ela sempre comprava coisas nos Estados Unidos. Aí eu Sim. falava, pô, como é que eu vou fazer pra comprar um negócio que, sei lá, não vende aqui, ou então não vende aqui um olho da cara? Uhum. Aí eu mudei pra cá, eu falei, cara, aquela garota, eu moro aqui.
agora eu posso comprar. Mas você ainda pode comprar? É. E aí eu fui, entrei, ela tinha um canal ainda, né? Aí tava, pô, a Camila já tá outra pessoa já, na verdade. Ela tava, na época que eu via ela era totalmente diferente. E, assim, mais humilde. Agora ela tá aquela cara de rica, né? Uhum. E eu confesso que, assim, o primeiro dinheiro que eu fiz aqui nos Estados Unidos, um dos primeiros dinheiros que eu fiz, eu, minha filha, assisti uns vídeos da Camila, fiz umas anotações e fui na Sephora pra comprar. Uhum. Tudo que ela falou. Uhum. Assim, obviamente eu não comprei 3 bases. Eu peguei a base que ela mais amava, anotei. A Qual é a aguinha, base não que ela é sei. mais amada? Bom, ela sempre ama muito uma base É, que né? Eu fico você. impressionada. Você É, não conhece, gente, ama todas as bases. ai, Ela tô ama, apaixonada. lançou uma base, ela é a favorita dela. É. Essa que eu comprei foi essa da Becca, que é Hum. uma. Que não é nem tão baratinha, mas, pô, base é uma coisa. Eu também não saio muito, então eu só uso pra sair. Aí tá durando bastante. Uhum. E aí eu fui na Sephora e fiz uma compra pra mim, assim, com um item de cada, mais um item de cada que a Camila Coelho falou pra eu comprar. Ou seja, eu assisto e eu me influencio agora não. Eu Agora já acho, tem maquiagem. eu não sei se você pensa assim, mas eu acho também que a gente tem que procurar, gente, muito um conteúdo que atenda a nossa realidade. Por exemplo, a realidade da Camila Coelho não é a realidade da minha atualmente, do meu bolso. Até porque, como você mesma falou, a Camila Coelho compra É. produtos nos Estados Unidos, gente. Eu nunca nem Ela fui nem pra compra, ela ganha. Argentina, né? Não, já começa por aí, né? Que a gente é bombardeado por coisas que a Por maioria recebido. não são compradas, elas recebem para aquilo, né? É, Então, às vezes, você se sente mais pobre, mas, amiga, ela também não comprou aquilo. Então, não se sinta tão pobre, né? pois E é. também, gente, penso eu diminui muito meu consumo em canais de beleza. Tem alguns que eu mantenho ainda, porque é um assunto que eu gosto. Eu gosto de maquiagem, eu gosto de cuidados com a pele. Mas hoje em dia eu não preciso assistir todos os canais de todas as É. meninas, porque eu sei que elas vão falar as mesmas coisas sobre os mesmos produtos e eu vou ficar me sentindo muito mal, porque eu não tenho para comprar a base que é lançada de todo mês. E Claro. eu também não preciso comprar a base que é lançada todo mês. Eu não Você não. trabalho com isso, né? Não tenho rotatividade. Eu preciso ter duas bases no máximo, que é uma para o inverno e outra para o verão. Isso assim, já tendo um luxo, porque você não precisa, Uhum, né? E outros claro. produtos de maquiagem, gente, você não precisa ter 50 batons. Você só tem uma boca. Você não consegue não usar 50 batons em um mês. E geralmente você, quando compra um batom, você fica com aquele, ó, tempos, até você cansar daquela cor e pegar outra que você já tem. É exatamente isso que eu faço também. Eu até vou aproveitar e dar uma recomendação, porque assim, a Camila Coelho, ela até tá parando um pouco de fazer vídeo, e os vídeos dela têm um glamour, assim, que realmente é acima da realidade da maioria das pessoas. Até para mim, que mora aqui, que tem um fácil acesso, entre aspas, eu também, não é porque eu tenho fácil acesso, é que eu tenho dinheiro para toda hora ir lá e comprar coisa. Uhum, Mas eu descobri outro canal que é um pouco mais humilde, né? uhum, E também faz assim resenhas de produtos mais acessíveis, que é o da Cumarina. Não sei se você já ouviu falar nela, uhum. mas eu adoro o canal da Cumarina. Mas eu também acho, como você falou, tem uma hora que tem aquele ápice assim, canal de maquiagem, canal de maquiagem, canal de maquiagem. 1, 2, 3, 4 vídeos depois, cara, você já parece que você já aprendeu o suficiente para você viver. Você Uhum. não tem aquele show, apresentação, fashion week para ir todo dia, toda semana, como essas blogueiras têm. Então, para tua rotina de vida, tu já sabe o suficiente, E sabe? outra Vamos. coisa também, gente, não é uma crítica quem, tipo, faz esse tipo de conteúdo, Ah, né, claro com que não, coisas muito caras. Não é. Mas eu acho que também a gente não precisa se sentir mal por não ter aquilo, né? Porque eu acho que eu não sei se vocês são, se todo mundo é impactado desse jeito, mas eu acho que grande maioria é de ver aquilo e ver que aquilo não bate com a sua realidade e você se sentir mal por não ter aquilo, né? Claro, Poxa, eu não claro. tenho. Aí quando você para, eu não tenho a grana que essa pessoa não tem, eu não tenho a maquiagem que essa pessoa tem, eu não tenho o quarto que essa pessoa tem, eu não tenho a casa que essa pessoa tem. Então, Não tem a assim, rotina que a pessoa até tem, que né? ponto você também não tá se auto-torturando e se auto-martirizando vendo esse tipo de coisa, sabe? É. Tudo bem você não ter uma base da MAC e ter uma da Ruby Rose, tudo bem você não ter um quarto com, né? E tudo bem, sabe? Todo mundo tá aí para correr atrás, né? Claro, e não é teu foco, nem sempre é teu foco, E você nem não sempre é teu precisa disso. foco.
E um outro vídeo, assim, que eu acho bom, mas ao mesmo tempo acho legal. É um tipo de vídeo que eu consumo quando eu vejo esses canais de beleza fazendo. Mas eu acho um pouco desnecessário que são recebidos. Mano, é uma hora de você vendo coisas de produtos assim que, mano, não tem como comprar isso Mas tudo. é meio interessante, assim, a questão do ser humano mesmo, porque eu já assisti esses vídeos de Não, eu recebido. tava vendo antes agora. Tipo, tem um É, dos canais que eu ainda sigo, gente. Gosto muito da Chata de Galoche da Lu Ferreira. Gosto da Lia. Gosto da Joyce. Gosto da Kumarina. Gosto da Karen Bakini. A Karen Bakini só mostra produtos gringos, gente. Mas eu acho o jeito que ela faz o vídeo, o jeito dela muito divertido. Então, tipo assim, eu não odeio as influenciadoras de beleza, não. Muito pelo não, eu adoro elas, eu sinceramente. consumo, eu aprendo a fazer maquiagem, mas É, eu acho que é o modo como você aprende a consumir esse conteúdo. Você não deixa aquilo afetar porque você não tem. Você pode adaptar as coisas que você tem. Tudo bem claro. você não ter, sabe? Você pode fazer uma adaptação do que. Se você já tem, tipo, uma base, um corretivo, um blush, faça o que você pode fazer com o que você tem. Sim. Assim, é interessante a questão do ser humano se sentir atraído por assistir a questão dos recebidos, porque eu me sinto atraída, eu fico assistindo. Eu acho que é uma coisa meio de sonhar, sabe? Você assiste, você tá falando assim, ai, se fosse eu, ia ser tão bom. Mas depois fica assim, cara, por que eu tô assistindo isso? Eu não tô recebendo nada. Eu tô Sim, eu tô gastando meu perdendo meu tempo. tempo. Eu não tô, tipo, eu poderia estar fazendo alguma coisa pra mim. Eu poderia estar, inclusive, tentando receber um recebido. Mas Exatamente. não, eu tô aqui gastando meu tempo assistindo. Mas é interessante como o nosso cérebro se comporta. A gente assiste aquilo ali e pra mim, a reação que eu tive, assim, era tipo que eu tivesse no lugar da pessoa recebendo. É meio Sim. louco, desculpe, mas é louco. Mas assim, tem essas coisas, por exemplo, tem canais de, eu não sei pronunciar isso, é aquele canal que a pessoa fala, come e fala super baixinho, assim, que a pessoa, Ah, eu tipo, perde sei, um é do tempão a ser, sei lá, ACMR. isso. Que a pessoa perde um tempão assistindo aquilo porque causa algum tipo de prazer na pessoa. A pessoa Sim. acha que é bacana. Mas E esse tipo de vídeo causa um prazer, né? Você sente um prazer momentâneo de estar vendo aquilo. Só que aí, como você vê, você perdeu uma hora do teu tempo vendo um é, vídeo que não vai te acrescentar em nada. claro. E assim, para eles, por exemplo, os recebidos da Camila Coelho, assim, só falando, gente, eu não tenho nada contra a Camila Coelho, muito pelo contrário, eu acho ela lindíssima, eu queria ter tudo que ela tem, que é muito legal, né? Inveja não, mas é também. Mas eu acho que esse é um dos motivos que faz a gente assistir, porque a gente quer ter o que aquelas pessoas estão Pô, tendo. é, eu também comecei a seguir a Camila porque a Camila, cara, ela tem a minha altura, ela tem um Uhum. tom de pele que eu tenho. Então, assim, eu fico naquela coisa assim de querer me maquiar igual a Camila, porque a chance de eu ficar um pico parecido existe. Então, é A minha legal também. influencer, que é tipo a Camila Coelho pra você, é a Marina Smith. A Marina Smith tem o mesmo tom de pele que eu. Ela ama podcast, ela dá ótimas dicas da Netflix. Ela tem produtos na Sephora, da Sephora, né, com a Uhum. marca dela, que é a Marina da E ela tem To mesmo. Build. Tem, cara. E ela é antigona já em blog. E ela, tipo assim, tem tanto produtos baratinhos quanto Uhum. produtos caros. E ela, tipo assim, vamos supor, sombra para sobrancelha, ela a mesma sombra da sobrancelha ela usa para fazer o côncavo. Então, isso já faz o quê? Eu não preciso ter tantas sombras. Eu, com um tipo de sombra eu já É, posso fazer várias coisas. já faço Então, isso também. o meu espírito animal no mundo da beleza é a Marina Smith, para já deixar aqui registrada. Marina, te amo. Eu sei que você ouve o podcast. Eu espero um dia que você possa ouvir o meu e gostar, Pois é, quem sabe, né? Mas né? Camila também, assim, na verdade, o que elas estão fazendo com aquela questão do recebidos? Elas estão, porque as marcas provavelmente, olha só, provavelmente elas mandam aquelas coisas e falam ou deixam a subentender que, olha, tô te mandando isso, mas você tem que ir lá falar que eu te mandei. Mostra para todo mundo querer comprar, porque eu tô mandando isso para você de graça, quero ganhar alguma coisa. Na verdade, as marcas estão fazendo isso com o Uhum, influencer. E aí o influencer, para continuar ganhando, e para agradecer as marcas, né? E uhum. pagar por aquilo ali, porque é de graça, mas não é de graça. Tem que fazer Mas tem que fazer a. um conteúdo daquilo, tem que fazer uma resenha, tem que fazer um É. post, E né? aí a pessoa faz aquilo e a gente assiste, ou seja, a gente está fazendo exatamente o que eles querem. Assim, não tô falando para você parar de fazer. Não, Acho que se gente. você acha bacana, você faz. Eu provavelmente vou assistir mais um vídeo de recebido, porque às vezes eu quero assistir, eu falo, ai, tô entediada, sei lá, sabe?
Eu acho que é exatamente o caso do que a gente estava comentando da notícia. Não, aqui a gente não está falando para você deixar de fazer nada. Eu tô falando para você se dar uma reflexão sobre, pô, será que eu não estou perdendo muito tempo do meu dia assistindo vídeos de recebido? E eu podia estar fazendo alguma coisa para receber recebidos? Ou Sabe? você pode pensar o seguinte, será que eu tô perdendo muito tempo da minha vida assistindo recebido? Sim. Ah, que bom. Tipo, quero mesmo perder. Porque é o que você escolhe fazer da sua vida, do seu tempo. Enfim, nem sempre tem alguma coisa melhor pra fazer, realmente, entendeu? Tem vezes que você só quer ficar na procrastinação. E tudo bem ficar na procrastinação. Qual é o problema? Mas, enfim, queria falar sobre também influências de comportamento, porque eu lembrei de uma história quando a gente falou desse tema. Cara, isso tá bombando muito agora, né? Que esses casos do Cocielo e tudo mais, do Twitter, do pessoal ter que pagar Twitter, né? Porque tá sendo racista assim, tá, gente? Não passamos pano para racista, não passamos pano para machista e muito menos para fascistas. Mas eu até pensei assim, quando a gente pensou nesse tema, eu fiquei pensando, cara, qual foi a primeira influência que eu tive das redes sociais? Eu vou falar uma coisa muito idiota aqui que eu fiz. Uhum. Na verdade, acho que tem a ver um pouco com consumo ainda, mas tem a ver com comportamento. E não tem a ver com redes sociais, tipo mídia. Uhum. Foi um livro, na verdade. O que aconteceu? Eu tinha 19 anos e eu comecei a trabalhar, né? E quando eu comecei a trabalhar, o dinheiro começou a entrar, o que eu fiz? Comecei a comprar as coisas que eu sempre quis comprar. Uhum. Mas ainda não dava para comprar muita coisa. Mas uma coisa que eu sabia era o seguinte, que eu queria ser mais alta. Uhum. Eu queria muito ter 10 centímetros a mais, pelo menos. Mas se eu ganhasse 1 centímetro a mais, eu estava feliz. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu pesquisei na internet uma maneira de crescer. Eu tinha 19 anos. E aí minha mãe falava esse negócio de que eu ia crescer até os 21, e aí a esperança, né, cara, é a última que morre. É a última que morre. Eu tinha 2 anos ainda para crescer, quem sabe alguma coisa. Aí eu botei na internet isso, vi um livro, que era um livro que vinha dos Estados Unidos, foi meu primeiro importado que eu tive. Uhum. E comprei aquele livro que devia ter, sei lá, R$ 50, que já era dinheiro pra cacete na época. E aí eu comprei aquele livro, cara. E esse livro vinha com uma régua ou uma fita métrica, uns exercícios que você fazia todo dia. Putz, cara, eu nunca vi esse tipo de coisa. Exatamente. Esse livro falava para você se pendurar todos os dias. E se você se pendurasse e fizesse os exercícios, tipo umas coisas assim, tipo Circo Soleil, você ia crescer na parte do joelho, no ligamento do joelho, alguns centímetros. E eu fiz aquela sequência de exercícios, assim, fiquei me medindo, não ganhei 1 milímetro, se vocês querem saber. Não, então, óbvio que não. Jogado fora. E hoje estou legal com a minha altura. Enfim, queria contar essa história, que foi a primeira vez que eu fui influenciada e me ferrei. Realmente. Eu já comprei produtos, assim, de maquiagem, de alguma coisa assim, que não deu certo pra mim. Tipo, foi uma bosta, um cocô. Não sei por que eu comprei aquilo, porque é horrível. Não sei nem como é que a pessoa teve a cara de pode falar que aquilo era bom, sendo que era horrível. Às vezes é questão de pele, né? Não, cara. Não. O produto era ruim. Eu sei diferenciar quando é questão de pele e quando o produto é ruim. Mas em relação a comportamento, eu acho que, assim, sou e não sou. Eu acho que eu não tenho uma história assim tanto quanto você. Mas, por exemplo, a Marina, além de ter um tipo de beleza que é parecida com a minha por conta do tom de pele, eu gosto muito da Marina porque eu pego muita dica de vinho com ela. Eu gosto muito de vinho, então é um conteúdo que ela passa e que eu consumo. E é uma questão de comportamento. Eu sou uma pessoa que bebe, gosto de sair para beber, gosto de consumir bebida em casa e tal. Então é uma coisa que tem a ver. Em relação à moda, eu gosto muito do jeito que a Lu Ferreira se veste, que é do Chata de Galoche. Gosto muito como a Lia se veste. Então, são antigas também da internet, procurei. Então, o meu estilo de me vestir tem um pouco a ver com o estilo delas, né? Uma coisa mais, ainda mais o de hoje em dia, né? Que é uma coisa mais de tênis, uma coisa mais, um casual arrumado, que é o que eu tento ser. Em comportamento, acho que tem muito também, por exemplo, o Diva Depressão. Acho que né, como você encara o humor, né? Em relação à política. Tem sempre os seus YouTubers que você acompanha através do conteúdo que de vez em quando não, que sempre influenciam, né? Seu modo de pensar, seu modo de se vestir, seu modo de agir, os lugares que você costuma ir, né? Verdade. Você falou do Diva Depressão. Eu lembrei agora que quando eu comecei a assistir o Diva Depressão foi uma cagada, assim, eu botei no Google, no YouTube alguma coisa, sei lá,
de Uhum. roupa, apareceram eles. E assim, olha que influência interessante. Eu nunca fui uma pessoa que tive preconceito com homossexuais. Eu nunca fui homofóbica, graças a Deus. É, também não, gente. Aqui não Eu somos. posso ter cagado pela boca. O Vale é nosso. Gostamos muito É. de estar no Vale, junto com as nossas amigas pop. Eu posso ter cagado pela boca lá pra minha adolescência, falado alguma coisa, tipo, Sim, porque eu fui a criada no nossa sociedade, evangelho. né? É É, homofóbica. exatamente, mas assim que eu tive um pouco de maturidade, parar pra pensar assim, cara, o que que eu tenho a ver com isso? Tipo, eu simplesmente achei que era muito trabalho se me preocupar com a sexualidade dos outros. E quando eu conheci alguém, um amigo ou amiga, eu tava cagando se a pessoa era gay ou não. Tipo, pra mim, se a pessoa era legal, tava ok, sabe? Uhum. E ser gay ou não, ou alguma coisa é consequência. E quando eu conheci o Diva Depressão, cara, e eu fiquei sabendo que eles eram um casal, nossa, eu achei aquilo ali tão fofo. Aquilo Eu ali, tipo, também, gente. aquilo ali, tipo, me fez uma reação na minha vida, no meu comportamento, durante uma semana, um tempo, que eu fiquei assim, ai, cara, eu não acredito! Eu assisti os vídeos, E eles são um pensando, ai, casal, tipo, tão fofo, legal! tão É, linkado. Tipo, o Edu todo espalhafatoso e o Felipe mais mais comedinho e quietinho, ácido. né? Gente, o Felipe é a coisa mais fofinha quando ele ri. E aí Sim. eu fiquei um tempo assim, gente, eu fiquei tão feliz e ao mesmo tempo um pouco surpresa. Eu falei assim, cara, não acredito que eu tô fã de um casal gay. Uhum. Sabe? Cara, como é que o mundo tá, sabe? Que antigamente você não podia imaginar isso, né? Sim. É, e aí você tá você tá admirando um casal gay. Sim. E, sabe por quê? Porque eles são engraçados, são criativos, são bonitinhos, fofinhos. Eu E achei você quer legal. ter um relacionamento assim, pô, eu quero ter um namorado Cara, que seja assim, né, cara? Tipo, não, fica se alfinetando. eu fiquei uma semana, exatamente. Eu fiquei uma semana, não, até hoje, na verdade, eu queria muito ser amiga do Diva Depressão. Porque Sim. eu fiquei, cara, eles são muito legais, sabe? E aquilo me influenciou de alguma forma também. Eu posso dizer que. E além de tudo, me influenciou no sentido de me arrumar, porque eu fiquei pensando, gente, olha só que isso aqui é brega. Uhum. Isso aqui é cafona, porque eu assisti o Diva Depressão falando que algumas coisas que eu tinha no armário era cafona. É. Essa mesma reação que você teve com Diva, eu também tive, o meu start para isso foi o milkshake chamado Wanda, gente. Eu adoro o Felipe, a Marina e o Samir. Tipo assim, Então, são meus espírito animais do podcast. Gente, o Felipe é tem um dos maiores canais de cultura pop do Brasil, que é o Papel Pop. Quem não conhece, gente, procure. Se você quer saber sobre cultura pop, é um dos principais fãs da Madonna e eu adoro a Madonna. A Marina é uma consultora de moda maravilhosa, mulher é linda, se veste bem, tem umas opiniões formadas, é uma puta de uma mulher feminista, agora se tornou mãe há pouco tempo, parabéns pra ela, né, nessa nova fase. E o Samir, gente, o Samir é um espírito sensacional, eu morro de rico Samir, gente. Sabe? É um você tem leonino, quem, eles são amiga? pessoa. O Samir é o mais novo de aparelho, o Felipe é o mais velho e a Marina é a Marina. Ah, sim, a Procura aí, Marina. cara. Cara, pior que a Marina, eu já conheço ela de algum outro lugar. Ela fez MTV, alguma coisa. MTV, Multishow, ela fazia. Ah, é verdade. Caraca, ela não mudou nada. E, tipo, e os três, cara, tipo, falam de cultura pop, falam de coisas atuais. O elenco físico também, a Bárbara adoro, o Thiago adoro. Eu conheci o Diva Depressão quando eles foram no podcast do Milkshake chamado Wanda, sabe? Eu A ainda não ouvi. Tulin, cara, vale muito a pena, cara. É maravilhoso. Que Tipo assim, legal. e foi quando eu vi, caraca, olha onde essas pessoas, olha onde o Samir chegou, olha os espaços que essas pessoas estão ocupando e com opiniões assim tão sensatas, cara, tão fodas. E tipo assim, trazendo uma cultura pop, sabe? Madonna, Cher, Eu adoro quando eles falam da Lady Diva. Gaga, Beyoncé, sabe? Gente com conteúdo pop, conteúdo assim, uma bagagem social, cultural enorme. E o Felipe veio de volta redonda, cara. E construiu um dos maiores sites de cultura pop do Brasil. Sabe, a É, redação do Papel Pop. deixa eu E olhar. eles são gays assumidos mesmo e falam das suas relações, dão dicas sobre isso, sobre relacionamentos. Eu aprendo pra caramba, porque o Felipe e a Marina são muito parecidos comigo. Eles são capricornianos, então eu me identifico muito com eles. Tudo que eles falam sobre vida, relacionamento, trabalho, bate tudo comigo. E o Samir é leonino, né, gente? E os leoninos são sensacionais. Eu adoro gente de leonino. Que eles É, são minha mãe. um espírito
né? Astral enorme. Mas Então, a mesma sensação que você teve pela diva, eu já tive pelo milkshake chamado Wanda, que eu ouço toda semana e morro de rir com as histórias. E me emociono, e choro. Me sinto sério? amiga. Gente, eu sou uma Wander total. Eu só não contribuo, gente, porque eu não tenho dinheiro atualmente para contribuir com os podcasts. Mas se eu pudesse, nossa, eu Tá choro, eu ouvindo, tá rio. contribuindo. Tô ouvindo nesse sentido, mas sou uma Wander, tenho vários podcasts aí que eu sou super. E que eu me identifico com as pessoas, eu me identifico com a ideia dessas pessoas. Né? Então você acaba criando meio que, não vou dizer uma amizade, mas um laço. Pô, essa pessoa pensa igual a mim. Caramba, tem gente pensando do mesmo jeito que eu penso. Sim, eu também acho. Nossa, quando o Diva Depressão começou a tipo, mostrar a casa deles, que era pobre, eu falei, gente, Sim, adoro a minha casa. pobre. Eu adoro pobre. Você não tem noção. Eu sou aquele tipo de pessoa que vou. Até que nos Estados Unidos, na verdade, eu não sei o que é isso. Talvez seja um complexo de inferioridade, mas foda-se também. Eu, por exemplo, eu tô fazendo um curso agora e eu às vezes tenho dificuldade de me aproximar das pessoas, assim. Geralmente eu faço amizade com a tia da cozinha, com segurança. Sim. Gente, eu nunca faço amizade assim com as pessoas ricas do lugar. Eu sempre faço amizade com o pessoal, o proletariado igual a mim, que O estamos ali. prole, O adoro! prole, gente, são as melhores pessoas. Aquela tia, você fez amizade com a tia da que vai te servir a comida, irmão? Você pode ter certeza que você vai receber comida regada a noite toda. Mas às vezes eu fico pensando o que é isso, de onde vem isso. Porque eu sou pisciana, tá, gente? Eu sou uma pessoa que pensa demais. Mas E eu às vezes eu acho fico que é porque pensando a gente vive a mesma realidade. Talvez hoje em assim, dia, por a gente poder ter a possibilidade de acessar lugares um pouco mais caros, nos lugares mais diferenciados da classe social, não também que eu vou Copacabana Palace, gente, não é isso. Também não tô chegando a esse nível. Mas de vez em quando, se eu tenho dinheiro, eu vou num restaurantezinho mais caro e tal, mas isso não significa que eu deixei de ser quem eu sou, que eu esqueci das minhas raízes, nem um pouco disso. Também não estou dizendo que eu sou rica, não é isso também. Ainda não estamos nesse nível. Mas às assim, vezes eu gosto de consumir um produto ou um serviço que não tem na minha cidade, que não tem no meu meio social. Então eu vou para um lugar que tenha que é mais caro, que tenha essas pessoas que têm outro nível de vida. pois é. Aqui mesmo, quando eu conheço um brasileiro, por exemplo, eu vim da Baixada Fluminense. Sim, você Então, sair da assim, Baixada e já ir pra Zona Sul, gente, do Rio, realmente já é totalmente diferente, tá? é diferente. Totalmente. Se Imagina vocês vir moram em outros estados, peguem a região pobre de onde vocês moram e botam na região mais cara. É o mesmo sentimento. aqui, por exemplo, quando eu pergunto se alguém é do Rio, se eu conheço um brasileiro aqui e pergunto assim, você é do Rio? Ah, sou. Geralmente, quando eu perguntar de onde no Rio, essa pessoa é da Zona Sul. Uhum. Tá? Porque, assim, é difícil você ver uma pessoa que fala assim, eu sou de Duque de Caxias, aqui. É É. difícil. Porque a gente sabe que é difícil, cara. Você nasceu na Baixada Fluminense, quer dizer que você tá morando num lugar que você, se você tivesse dinheiro, você tava morando melhor. E aí, qual é a possibilidade de você ir para outro país e ainda morar em outro país? Você vai ir para outro país se for para visitar e voltar. Uhum. Então, assim, toda vez que eu pergunto a alguém daqui, tipo, outro dia eu conheci uma menina, eu falei assim, você é carioca, tal, de onde você é, tal. Primeiramente, a menina tinha o perfil Zona Sul, assim, sabe? Uhum. E aí, quando eu falo que eu sou de São João, eu fico pensando, cara, provavelmente se eu tivesse no Brasil, essa pessoa não falaria comigo. Sim. Sabe o que eu tô falando? Ou assim, se falasse, não daria tanta importância, né? É, é. Então, aqui, eu sei que, assim, pessoas que são mais pobres entendem mais a minha realidade. Então, eu me sinto mais à vontade de Sim, falar com pessoas mais pobres, pô. sim. Enfim. E por isso que eu amo ainda o Diva Depressão. Eles estão ficando ricos agora, mas a gente Mas continua. ainda tem espírito de pobre, é isso que a gente gosta, gente. É Porque isso que por só não mais que pode você perder. enriqueça, você tem que continuar com seu espírito de pobre. Porque o espírito de pobre te salva de qualquer situação. Não é? Eu adoro. Eles têm até vídeo novo aqui que eu tô vendo já. Até ainda não vi. Não tô vendo. Tô só vendo assim, que lançou, né? Não tô assistindo, não. Uhum. Mas mais alguma influencer que você teve? Gente, assim, é o que eu falei, né? Eu consumo muita influência de podcast, então em relação até pensamento político e tal, eu tenho as pessoas que eu sigo, eu gosto muito de ouvir o Revolu Show, gosto de ouvir o Xadrez Verbal, gosto de ouvir Mundo Freak, gente, eu adoro coisas gore, coisas sinistras, assombrosas, com Mundo Freak? teoria
Onde? Teoria da Conspiração, esse é podcast. O Mundo do Freak é sensacional para você ouvir esse tipo de conteúdo. Também é um podcast que existe há anos. O Andrei, a Tupá, enfim, a galera de lá é sensacional. Mas em relação a produtos que eu já comprei, eu acho que tem mais a ver mesmo com produtos de beleza. Eu gosto de cuidados da pele, eu gosto de maquiagem. Não tenho tantas coisas, mas eu tenho algumas. Livro também, que é uma coisa que eu consumo muito. Então, tenho meus canais no YouTube sobre livros que, né, eu pego umas resenhas e, dependendo do assunto, eu compro para ler. Eu confesso que atualmente eu não tenho comprado tantos livros, gente, que eu tenho Kindle hoje em dia. E eu já tenho tanto livro em casa, tanto livro. Gente, é que eu sou uma pessoa que eu tenho muitos livros. Realmente, eu não tenho mais espaço. Então, eu tive que começar a comprar livro digital para não comprar livro físico. Até porque acho que é questão do ambiente também, né? Se tem como, sei lá. Gente, também assim, eu não acho também que substitua, não, tá? Livro digital por livro físico. Eu ainda acho muito importante você ter o papel. Mas não é tudo o que você precisa, gente. Não é tudo. O que entra para maquiagem, entra para livro, entra para roupa, entra para todas as áreas. É bom se você gosta, tem, mas você não precisa ter tudo. Não Claro. precisa. Se você não trabalha com sociologia, você não precisa ter todos os livros de sociologia, por embora que você goste, mas né, não precisa ter todos os livros. Deixa quem Claro. trabalha ter. Pois é, pra quê? Até que você não vai ler, cara. Provavelmente não. E você, Patrícia, mais alguma coisa que alguém te influenciou? Queria falar sobre algumas coisas assim que me influenciaram a ter uma nova visão e perspectiva, que rapidamente, na verdade, foram canais de realidade diferente da minha. Por exemplo, talvez você não saiba ainda, gente, mas eu sou uma pessoa que no Brasil eu sou considerada branca, mas eu na verdade sou parda. Eu sou considerada parda, não sei, mas eu não sou considerada negra no Brasil. E estou assistindo Papo de Preta, que é um Sim. canal com duas moças, que é... Cara, acho que esse nome Nathalie Neri, gente. Quem não conhece a Nathalie Neri é não uma assisto, não. mulher negra sensacional que fala várias questões sobre racismo, sobre feminismo, sobre beleza, moda sustentável, dá várias dicas de brechó. Vale muito a pena assistir o canal da Nathalie Neri também, recomendo. Se você é uma mulher preta, se você também não é, porque eu não sou negra, mas eu adoro assistir, pego várias dicas. Já viu, ela também já fez um tour no apartamento dela, que é uma kitnet, você sente muita gente como a gente, porque são coisas simples, são coisas, né, da nossa realidade. Pois é, esse canal do Papo de Preta, eu achei incrível. Eu tô vendo aqui pra ver se eu encontro o nome delas, mas não tem, acho que é Natália Romualdo, eu só consigo lembrar do nome dela, Natália Romualdo e a outra, eu esqueci, desculpa, gente. Mas enfim, são lindas, sabe? E elas falam, cara, elas falam com muita propriedade, porque realmente a questão do negro retinto no Brasil, né? E aí são duas negras lindas, estudantes ou já formadas, mas sei que são extremamente inteligentes. E te faz assim pensar, caraca, é mesmo. E isso te influencia e também te abre os olhos para alguma coisa. É um papo que nem sempre se aplica para sua vivência diretamente, mas indiretamente, né? Porque a questão do racismo não é só para negro. Para negro, é uma questão social, você vive nesse mundo. Outra pessoa também, então, para quem não sabe ainda, que não me viu ainda, eu sou uma pessoa magra, mas eu comecei a assistir o canal da Alexandrismos, que é da Alexandra Gurgel, que ela fala muito sobre gordofobia, cara. Incrível você assistir aquilo. E assim, eu já tive, né, no meu ensino médio, por exemplo, uma amiga que era acima do peso, que era gorda, e sabe quando você, depois de quase 20 anos, 15 anos depois, você assiste uma coisa e fala assim, caraca. Aquela pessoa passava por isso. E eu poderia ter ajudado, sim, poderia ter sido mais... Eu nunca pratiquei bullying, mas também nunca fui aquela pessoa ombro, sabe? Amigo. Poderia ter sido mais aquela mana, né? Tipo, pô, não faz isso. Mas também, assim, com 15 anos, 14 anos, a gente não tem muito o que exigir. Eu mesma não tinha meus problemas com o meu próprio corpo. Até hoje eu acho também que eu sou magra, caraca. Mas hoje em dia, se eu conhecer uma pessoa gorda, eu tenho uma outra visão. Mas entendeu? é que tá também. Eu acho que esses canais, por exemplo, você falou desses dois, eu comentei da Nathalie, mas tem dois canais também que me influenciam muito, que é a da Jut Jut,
Achei os vídeos maravilhosos, as reflexões dela. Poxa, eu comprei um livro que ela indicou, que era um livro infantil, e eu achei infantil, mas eu achei tão fofa a história e tal. Acho que ela traz discussões atuais sobre feminismo, e cultura de uma maneira geral, do que a gente anda consumindo sobre música, né? O que os canais do YouTube estão falando. São pautas sensacionais, ela faz com o Caio, atualmente é o ex-namorado dela. E assim, ela comenta sobre a questão do corpo da mulher, sobre a figura da mulher, sobre machismo, do não ser não, independente do que, olha, aconteceu isso é estupro, sim. Se você não consentiu aquilo, é estupro. Então, são coisas que não somos tão velhos, mas na nossa época de juventude não se falava sobre isso. Então, ter canais hoje em dia no YouTube falando sobre, para essas pessoas, para a garotada mais nova, para as meninas principalmente, estar sabendo que aquilo é estupro, pô, é um ensinamento, um aprendizado muito grande, cara. Talvez na nossa época, como você falou, você não tinha uma voz porque você tinha suas próprias encarnações. Mas hoje em dia, uma menina, por ter esse tipo de conteúdo mais acesso, ela possa se aceitar mais e ajudar uma amiga que não está se aceitando tanto. Defender essa amiga quando alguém estiver praticando um bullying contra ela, né? Claro, e ter um papo legal. Até lembrei de outro ponto também, que eu nunca pratiquei bullying com relação à minha amiga gorda, mas provavelmente já foi aquela pessoa que falou assim, pô, por que você não faz uma dieta? Sim. Eu, provavelmente já falei isso, entendeu? E olha que eu odeio quando alguém fala pra mim assim, tô falando assim, gente, existe amigos que vão conversar com você e vai falar assim, pô, amiga, pra sua, sei lá, cara, pra sua saúde, tenta... Tem gente que vai entendeu? falar para o seu bem, não Não. para um padrão social. Agora tem gente que não te conhece. Tem gente que Uhum. não te conhece. Já aconteceu comigo aqui, nos Estados Que quer Unidos. se intrometer na sua vida. Que pergunta pra mim, por exemplo, já pergunto, um amigo do meu marido, do trabalho dele, cara, eu estou ficando borra com aquele cara já. Porque eu não sei, cara, eu sou uma pessoa magra, assim, sabe? Mas eu não costumo ser uma pessoa que surpreende por ser magra, sabe? Eu não Uhum. sou aquela pessoa que fala assim, caraca, olha que pessoa magra. Mas também, cara, se você acha que eu sou surpreendente magra, fique pra você, sabe? Guarda para você a sua opinião. Tem coisas, Enfim. gente, aprenda uma coisa, gente. Tem coisas que você não precisa falar. Guarde a sua opinião apenas para você. O elefante Exatamente. branco na sala é seu, não é da outra pessoa. Então não jogue para ela. Até porque você não tem intimidade com a pessoa. Aí, Se nem se tiver. tiver, mas assim, se você tiver, e se a pessoa estiver extremamente magra, aí você pode, talvez, se você é amigo da pessoa, você pode falar, pô, como é que eu posso te ajudar? Não sei. Sei lá, também, sabe? Mas é tudo uma questão, depende. Aí ele Depende de um senso e do local, né? Tem tudo momento, gente. vai e me perguntou quanto eu me pesava. Eu falei, fiquei bolada já. Eu falei, cara, isso não se pergunta pra alguém. Você não pergunta, tipo, Oi, Pamela, tudo bem? Quanto você pesa? Aí eu tive uma dificuldade enorme de falar, porque aqui nos Estados Unidos eles usam pounds. E a gente usa quilos, né? É uma palhaçada aí, gente. Só aí tem essa porra desse sistema diferente. Aí ele falou assim, você deve pesar 110 pounds. Aí eu falei assim, eu acho que eu peso 100 pounds, ou 105, alguma coisa assim. Isso já faz tempo, já eu tava mais gordinha. Aí ele, você tem noção quanto você pesa? Tipo, ele ficou assim, cara. Tem noção que a maioria dos americanos não pesam isso? Porque são todos obesos. Mas se forem também tudo bem, sabe? Mas, tipo assim, a verdade que dá, tipo, a vontade que dá é falar assim, cara, eu não tenho noção, mas o que isso tem a ver? Tipo, por que você tá falando isso pra mim? Você tá O que isso tem a ver surpreso com meu você? peso? Você tá tentando me elogiar, tá me criticando de anoréxica, o que é? Sabe? Uhum. Enfim, e aí me botou numa situação terrível. Aí, outra vez que eu fui a ver ele me perguntou meu peso de novo. E assim, é chato, sabe? Mas, querendo ou não, sendo magra, eu ainda, por mais que eu esteja incomodada que eu queria ser um pouco mais gordinha, eu ainda vejo que na maioria das novelas. Você ainda é bem aceita, né? Você ainda é um padrão. Ainda existe um padrão que enaltece esse tipo de corpo. Então, assim, isso não vou negar, isso meio que me conforta um pouco. Mas se não é? E se não é o modelo de corpo que a revista tá mostrando? A pessoa se sente péssima, cara. Se você ficar perguntando o peso dela, achar que ela tem colesterol alto, que ela tem glicose, sei lá, é uma droga, sabe? Você não faz um Você é doente.
você não arruma namorado porque você, pô, faz um regime, você vai arrumar Não, a namorado. melhor coisa, a pior e melhor frase. Nossa, ela é tão bonita de rosto, né? Pena Putz, que não faz uma dieta. é, poxa, se você perdesse só isso aqui, ó, É. aí Você aponta assim arrumava um pra área, namorado. é, E é para o homem não escroto, tem tanta essa cobrança. Talvez no Rio de Janeiro, por ser uma cidade que de sol, valoriza né? muito o corpo, talvez os homens sofram mais. Mas em outros lugares, essa questão de peso afeta mais a mulher, porque o homem pode ter aquela barriguinha de chope, sarada, mas a mulher não. A mulher tem que estar com a barriga seca. Agora tem até a moda aqui de ter a pepeca sarada. Eu fiz, gente, Cruzes? já não basta ter que perder as gorduras da barriga, eu vou ter que perder também a da pepeca. Vou ter que estar como? Reta? Reta? Vai ser uma tábua, a barriga. e, Putz, eu não e sei nem como malhar essas partes. porque a da Sabrina Sato é reta e agora o padrão tá tudo reto. Barriga e tudo reto. Ela tem a virilha É, a virilha sarada. Cara, a virilha dela é bonita, né? Filha da... mano, como é que separa a virilha? Eu também não sei. Peraí, como é que faz isso? Mas ela ficou sabendo que a virilha dela era sarada. Ela, tipo, tomou ciência disso. Em todo o carnaval que tinha, ela usava um negócio cavadaço, assim, que mostrava a virilha sarada dela. Sim, porque não tem assim uma diferença entre barriga e a virilha, é tudo reto. E Geralmente é... tem essa parte mais gordinha, né? Ou Uhum. ah, não, e aí, cara, já não basta eu ter que. Já não basta, né? Eu ter que ter um cabelo padrão, um corpo padrão, agora virilha padrão. Até cor de buceta tem que ser padrão também, que não tem que ser rosadinha, porque no pornô aparece rosadinha. Ah, cara, espera aí sentado. Até nas redes sociais pornográficas influenciam, né? Porque os homens vão pro sexo achando que vão comer a Sasha Grey. Não é, gente, essa Sasha Grey. E aí fica frustrado. Fica frustrado. Agora pode esperar sentado aí até eu malhar minha virilha, que vai ficar igual aquele meme da esqueleto. Que eu não vou fazer isso, cara. A não ser que Não, pô, a gente pode um dia fazer um podcast falando só sobre pornografia, gente. Como a pornografia influencia tanto os homens quanto as mulheres. Enfim, só essas coisas que eu queria falar sobre influência de também buscar também a influência que você quer para você e também não se fechar naquele buscar influenciadores que sejam somente do seu estereótipo, Seu padrão. padrão. Busque outros tipos de pensamento. Isso. Né? Mas E também aí você vai entender melhor. sim, mas gente, também não vamos buscar assim, outro tipo de pensamento nazista, fascista, né? Pelo amor de Também nós Deus. estamos dizendo isso, igual os eleitores do Bolsonaro, porque não eleitores do Bolsonaro, não odeio vocês, mas também não faço questão de gostar, porque vocês estão propagando cultura do ódio. Eu acho que, sei lá. Se você é eleitor do Bolsonaro, se você é eleitor do Bolsonaro, você está ouvindo isso por acaso, Pode ouvir, pode ouvir. Eu não odeio você, não. Eu não acredito nas políticas do Bolsonaro. Acho que são absurdas. E eu quero acreditar que talvez você um dia vai mudar. Sim. Talvez... Pode ouvir, ouça esse podcast. A gente não vai te marretar, não. Mas deixando claro que não somos a favor do seu candidato nem desse pensamento. É meio difícil. Cara. Enfim. O último canal que eu vou falar, que aí é um pouco controverso, que é o canal Etnia Brasil, da Lívia Zarutti. Eu acho ela muito controversa. Mas se você quer ouvir uma pessoa que... Porque assim, ela é uma pessoa negra, ela é da comunidade do Rio, veio de uma comunidade do Rio de Janeiro, mas eu acho que ela mora agora na Itália. E ela tem umas opiniões muito divergentes, por exemplo, do papo de preto. Mas algumas opiniões que ela tem fazem sentido. Então, só que assim, no Brasil, essa questão do Brasil é muito sensível no Brasil, né, agora no momento, porque realmente assim, você tem que ter muito, muito cuidado com o que você fala, porque tudo é muito considerado racismo. As pessoas até esqueceram da palavra preconceito, né? Porque muitas coisas são preconceito, mas não é racismo. Entendeu? Exatamente. Mas enfim, ela tem uma visão que às vezes vale a pena ouvir um pouco, principalmente sobre a questão do pardo no Brasil, que muitos pardos querem se considerar negro porque, de alguma forma, ser negro no Brasil agora é um pouco de moda. Eu não sei se estou podendo colocar isso bem, mas ser negro no Brasil... Dá um destaque.
tá um Né? Tá se destaque. falando, coisa que Então não se falava. exatamente, é muito fácil para uma pessoa parda falar que é negra e ocupar, por exemplo, uma propaganda que deveria ser uma negra retinta e colocar uma pessoa parda, porque essa pessoa parda é aceita socialmente porque ela tem a pele mais clara, enquanto poderia ser, enquanto o negro retinto ainda não está aparecendo. Uhum. Então, eu acho que é uma visão também um pouco interessante, tem que saber filtrar, que ela é um pouco controversa, assim, e fala umas coisas meio desnecessárias, na minha opinião. Eu Mas acho são que coisas. alguns pensamentos dela são racistas, são machistas, mas eu acho que é importante para ver essa questão dos pardos, que realmente, quando você para analisar, você está vendo uma propaganda numa revista, numa marca que é uma mulher parda e não é uma mulher negra, sendo que eles estão vendendo produtos o quê? Para mulher negra. Sendo que aquele Exatamente. protagonismo que tinha que estar ocupando era uma negra de lado, com características negras, com cabelo crespo, os lábios grossos, nariz avantajado, e tá uma pessoa com características mais brancas. Isso, com a pele clara. E lembrando que, também essa é uma questão que você falou agora, que eu um pouco discordo, na verdade, as características negras no Brasil, Uhum, característica negra no Brasil é pele, uhum, pele. Tipo assim, existe nariz largo, existem várias etnias, uhum. né? Lábios carnudos, existem várias etnias. Se você no Brasil tiver nariz largo, lábios carnudos, pele clara, você é branco, Você é branco. Aqui é diferente, né? entendeu? Aqui o que é marcado E muito é a cor da pele. mesmo que você tenha pai negro, mas você é branco, você é visto como branco, ninguém vai atravessar a rua porque você está andando na rua à Né? noite, né? Uhum, Agora, se você tiver o nariz fino, boca fina, cabelo lisado ou liso natural e com a pele extremamente escura ou retinta, você é visto como negro, as pessoas vão te tratar como negro. uhum, Então, assim, tem uma diferença, pô, é óbvio, né? uhum, Mas aqui não, aqui é diferente. Aqui você tem que ter uma linhagem para você ser considerado como negro. uhum. Mas dois Isso é uma dica, canais né? que eu gostaria de deixar como dica, gente, já em relação à opinião política, comportamento, eu queria deixar muito da Tese 11, que é o da Sabrina Fernandes, que é uma socióloga esquerda, ecossocialista, sensacional, e é uma pessoa assim, que você, fora dos estereótipos um pouco da academia, porque é uma mulher branca, loira, status tipo patricinha, né? Tem essas feições, mas falando sobre trabalhador, sobre ecossocialismo, sobre veganismo, sobre política, que é uma mulher falando de política, entendendo o que é a política, né? Porque muitas vezes tem certos assuntos que é tido como masculinos, né? Como política e economia, você não vê muita mulher falando, e ela é uma É. estudiosa, uma doutora falando sobre isso, falando sobre como